O lance é esse. O que é que as pessoas não necessariamente precisam ir na consulta? Mas elas podem se auto-perceber. Então, por exemplo, a questão da sua respiração é fundamental, conforme a gente viu. Já mostramos como fazer o teste. Bota a mão no peito, bota a mão na barriga, você tem que respirar. Se você pega um bebezinho e coloca ele deitado, você vai ver a barriguinha do seu bebê subir e descer. Essa é a respiração normal. Então, as pressões do dia a dia, disfunções respiratórias fazem a gente respirar com a parte de cima do tórax e fazem uma bagunça. Cicatrizes, por exemplo, mudam completamente o parâmetro. Uma perna maior do que a outra muda completamente o parâmetro. Engraçado, eu tenho uma cicatriz gigantesca nessa perna aqui, na coxa. Será? Conversamos já sobre isso, né? Então são essas coisas que fazem muita diferença. Quer ver uma coisa? Gente que tem hernia de disco na cervical. É muito comum você pegar a hernia de disco da cervical com uma questão ocular. Um teste que você também pode fazer em casa, chama um teste para hipoconvergência ocular. Você bota o dedo aqui no meio assim, ó, e você tem que ficar bem vesguinho. Se um olho vem e o outro não vem, se um olho é como se fosse, entre aspas, preguiçoso, toda vez que alguém te chamar, André, ao invés de eu olhar com o olho, eu vou virar a cabeça para olhar. E você imagina quantas vezes ao longo da minha vida eu rodo muito mais a cabeça se o meu olho não funciona para fazer isso. Rec, eu dilacero o anel fibroso, que é o anelzinho que segura o disco no lugar, e eu faço uma hérnia de disco por conta da falha na movimentação dos olhos. Adianta tratar só a cervical? Não. Eu tenho que tratar a cervical e a mobilidade dos olhos. Porque senão eu trato a cervical, esse cara vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 memeses bem, e depois eu continuo fazendo um excesso de movimento do meu olho e vai voltar a doer. E nesse caso do olho é o quê? Ortótica? Na osteopatia, o que a gente vai fazer é melhorar a mobilidade dos 6 músculos que movimentam os olhos, ajudar a estimular os 4 pares cranianos, né? Que são nervos que vêm de dentro do cérebro para fazer função no olho, né? O óptico, o oculomotor, abducente e o troclear, né? São 4 pares cranianos. E depois de fazer essa melhora da mobilidade, a gente prescreve os exercícios de ortóptica. E assim, eu tenho um paciente que em 2 semanas resolveu isso e que a gente resolve a cervical e ela não volta a doer. A grande questão das hérnias de disco, de essa lenda urbana de que hérnia de disco não tem jeito, é porque, infelizmente, alguns colegas, ou boa parte deles, tratam a hérnia de disco. Você tem que tratar o porquê que aquela hérnia de disco aconteceu. Se eu tenho uma hérnia de disco na cervical, que é por causa do olho, da falha na movimentação, se é por causa de uma mordida cruzada, bruxismo, brequismo, perda da guia dos caninos, né? O seu canino, por exemplo, ele tem que ter essa pontinha aqui, ó, do dente do vampiro. Olha no espelho, se você tiver isso aqui reto, isso aí foi o bruxismo que comeu. Mas o que tem a ver isso com a minha dor no pescoço? Tudo, porque você vai abrir e fechar a sua boca sem ter a guia e vai fazer um movimento cada vez de uma forma diferente. E aí a sua cervical vai reclamar, a sua articulação temporomandibular vai reclamar, entende? Então eu posso ter uma hérnia de disco por causa da respiração, como a gente já falou, porque eu respiro com a parte de cima do tórax e eu comprimo uma vértebra contra a outra 20 mil vezes ao dia, 140 mil vezes numa semana, entende? Eu posso ter hérnia de disco na cervical porque eu tenho uma hipercifose e aí eu não vou andar assim, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso ter uma hérnia de disco, como a gente falou, por causa de uma perna maior que a outra. O meu corpo cai para um lado e eu compenso jogando a cabeça aqui. São pessoas que se olham no espelho, esse ombro é mais alto, papapá. Todas são hérnia de disco, mas se eu não trato a causa, só melhora o processo inflamatório, deu 6 meses, ou toda vez que esse cara vai treinar, ou toda vez que ele vai fazer uma coisa, a dor volta. Aí ele fala, cara, essa hérnia de disco não tem jeito, não posso mais fazer, porque a idade chegou. Não foi a idade que chegou, foi você que não tratou o que tinha que tratar. É isso. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.